Hoje eu vim falar sobre essa fralda aqui. Eu não sei se você conhece, mas ela tá com um custo-benefício muito bom. O preço dela é muito atraente e visto isso eu vim aqui dar a minha sincera opinião se vale a pena ou não. E se você ainda não testou e não conhece essa fralda aqui da Panda, pode ficar até o final do vídeo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque eu vou falar tudinho sobre ela e de forma bem sincera, tá? Vou falar todas as qualidades e também todos os defeitos que ela tem. E primeiro, antes de apresentar essa fralda, eu quero falar para vocês quanto me custou esse pacote com 50 unidades do tamanho XG. Esse pacote saiu por R$ 39,99 para mim. Então, cada unidade dessa fralda saiu aí numa média de 80 centavos. Mas leve em consideração que a quantidade que vem em cada pacote varia de acordo com o tamanho, né? Então, normalmente esses pacotes, eles mudam aí as suas quantidades de acordo com o tamanho. Quanto menor, mais quantidade vem. Por exemplo, se você pegar aqui uma fralda dessa daqui, que é o pacote hiper, né? O hiper da P provavelmente vai vir uma quantidade maior que 50 unidades. O pacote hiper da M vai vir uma quantidade maior do que a G, porém menor do que a P, né? Então sempre fica aí essa oscilação. Quanto menor o tamanho, mais quantidade de fraldas vem no pacote. Consequentemente, o valor unitário também varia, né? Então, quanto maior a fralda, maior o valor por unidade. Na minha opinião, esse é um valor muito considerável, é um valor muito atrativo, porque 80 centavos a unidade da fralda é relativamente um preço muito abaixo aí da média. E vamos ver se vale a pena, mesmo sendo tão baratinha, comprar essa fralda, se o custo-benefício dela é coerente, né? Se mesmo ela sendo tão barata, será que ela não é tão ruim que mesmo sendo barata demais assim, ou mesmo que fosse dada até de graça, valeria a pena ter ela em casa, usar ela no seu filho? Será que ela causa alergia? Será que ela tem muitos vazamentos? Será que ela pode assar a sua criança? Ela é muito justa, muito apertada? Como é que funciona? Como são aí as barreiras de contenção? O material dela? Vale a pena comprar uma fralda barata? Sim. Estou eu aqui com um look diferente, em um dia diferente, para gravar uma segunda parte desse vídeo para vocês, porque eu gravei esse review há alguns dias atrás, logo quando a fralda chegou aqui. Eu já tinha utilizado essa fralda em outra ocasião e tinha alguns pontos aí que eu não havia percebido, né, tão acentuadamente como eu percebi dessa segunda vez utilizando essa fralda da Panda. Então, conforme eu fui usando essa fralda no decorrer dos dias, eu vi a necessidade imensa de atribuir mais algumas informações aqui a esse vídeo. São alguns pontos extremamente importantes, na minha opinião, defeitos e extremamente relevantes, que eu não poderia, em hipótese alguma, soltar esse vídeo de review aqui para vocês sem citar esses defeitos. Então agora você vai ver aí a minha gravação antiga, né, apresentando a fralda, o modelo e tudo mais, e depois eu vou vir aqui dar a minha opinião atualizada depois de alguns dias utilizando essa fralda e quais foram aí os principais pontos que eu trouxe para apresentar a vocês. Vamos lá que eu vou apresentar agora a fralda Panda para você. E esse é o pacote da fralda Panda. Vem aqui, né? Fraldas Panda. Rápida e alta absorção. Até 10 horas de absorção. Um nenenzinho aqui, né? Um japinhazinho lindo. Pacote hiper, que vem com 50 fraldas do tamanho XG, que vai de 12 a 15 quilos. Aqui do lado, né, algumas informações com relação aqui à fábrica, né? Também hiper 50 fraldas. Do outro lado vem as mesmas informações, porém aqui agora vem na horizontal, né? Mas é basicamente a mesma coisa.
E aqui na outra lateral vem a data de fabricação. Ela foi fabricada agora, tem pouquíssimo tempo, tá novinha, olha, dia 5/12/2025. E aqui vem, né, P até 5 kg, M de 5 a 9 kg, G de 9 a 12, XG, que é essa daqui, de 12 a 15 e XG acima de 15 quilos. Aí eu vou abrir agora o pacote junto com vocês pra gente analisar a fralda em si. Ele vem com esse pontilhadozinho aqui, de fora a fora, nessa lateral, do outro lado também, que é para facilitar a vida da mamãe. Vamos ver se ele funciona mesmo. Ó, rasgou em outro lugar, mas não rasgou no pontilhado, né? Agora foi. Aqui é suficiente, não precisa abrir toda não. Vou pegar aqui uma pra gente analisar. Aqui. E essa é a fraldinha da Panda. Ela é de tiras, ou seja, é a fraldinha convencional, não é shortinho. O desenho dela é bem singelo, né? Vem aqui uns pandinhas, corações, usa os tons de azul e amarelo. Não vem, né, determinando qual é a frente e qual é atrás. Normalmente essas especificações de frente, atrás, vem nas fraldas que são shortinho. Essas de tiras normalmente não vem mesmo. O toque dela é gostoso, tá? Não é aquela fralda que lembra muito plástico, muito plastificada, mas também não é aquele toque algodão não, né? Até porque não é uma fralda premium. Aqui é a frente, né? Já que as tiras não estão aqui, então essa aqui é a frente. Ela é bem grande, bem larga. O material dela é bem frágil, né, gente? Bem fininho. Não é o melhor dos melhores, não. Mas também não é o pior, da pior que eu já vi, não. Pelo menos não é aquele plástico, sabe? Não lembra plástico. A parte do gel dela aqui na frente é bem alto. Vem aqui quase na bordinha, porque tem algumas fraldas que a parte frontal dela, o gel é muito baixo, então isso normalmente resulta em muitos vazamentos aqui pela frente. As abas laterais dela de contenção são até altas, mas você tem que dar uma desgrudadazinha aqui nela, porque ela vem bem grudadinha, senão ela não vai cumprir com o seu papel, né, dos dois lados. Então você, antes de colocar a fralda no seu bebê, vai ter que ter esse trabalhozinho aqui de soltar as abas de contenção lateral, porque ela vem bem grudadinha, senão vai acabar vazando muito xixi aqui nas laterais. A parte posterior dela, né, a parte de trás, a distância do gel, né, da parte de absorção para a bordazinha dela já é bem maior. Então fica aqui, né, esse espaço solto. Eu gostaria que ela fosse um pouquinho mais alta, assim como a frente, porque às vezes a criança ela vai andando, se movimentando e ela tende a descer mais a fralda. E aí já acabou que eu percebi em algumas vezes na minha filha o cóccix dela aqui assim, de fora, né? Mas também assim, não é algo assim, nossa, que terrível, é muito baixo, não, porque a criança muito pequena, o cocôzinho dela é mais mole, né? Então isso pode ser um problema maior, mas a criança que já é maiorzinha, o principal é mais à frente mesmo, né? Que é para conter o xixi, que normalmente vem um grande volume de uma única só vez e aí precisa de uma contenção, um espaço, né, de absorção maior. Ela não tem barreira anti-cocô, aquela barreirinha que vem aqui na parte de trás, ela não tem. E as tiras dela, gente, são de uma qualidade assim um pouco ruinzinha, tá? Se você não tiver cuidado, esse material dela aqui é bem fino e se você puxasse, né, com muita força pra colocar aqui no seu bebê, assim, pode ser que rasgue, né? Já aconteceu comigo com essa fralda. E também não é o caso dessa daqui em específico. Que bom, né? Mas já aconteceu, olha, já grudou aqui. Cadê a pontinha aqui? Já aconteceu dela vir bem grudada nesse material e eu, na hora de
e na hora de puxar, vir um pedaço desse material grudado na fitazinha e acabar inutilizando a fralda, porque vinha esse pedaço aqui grudado e não tinha como desgrudar de forma alguma daqui, né? Bem grudado mesmo. Então já aconteceu com fraldas dessa marca esse incidente aqui em casa, e isso é basicamente um erro de fabricação. Não sei o porquê que isso ocorre, mas já aconteceu algumas 2 ou 3 vezes com fralda dessa marca. Mas mesmo assim, eu optei por comprar dela novamente, principalmente para trazer esse review para vocês. Eu acho essa lateral dela aqui, esse plástico, muito frágil. O material dela é muito frágil, então eu não aconselho ela como fralda noturna, não aconselho que use ela como fralda para passeio, tá? É mais mesmo uma fraldinha para você usar dentro de casa quando se tem uma troca mais frequente e os vazamentos podem não ser assim tão incômodos, né? Porque você tá em casa e aí você tem mais disponibilidade de dar um banho na sua criança, trocar de roupa. E o maior defeito dessa fralda para mim é a qualidade dessas tiras aqui. Qualquer coisinha você puxa, ela já tá rasgando. Então, para mim, ela é muito frágil. Se você fizer uma forçazinha assim, sem perceber, ela pode destacar essa parte aqui das tiras, porque é muito finozinho esse material e você vai inutilizar a fralda. Bom, como você viu aí e você conheceu, esta é a fralda Panda, né? É uma fralda de tiras e você viu aí todos os detalhes no vídeo aí de apresentação que eu já tinha gravado anteriormente, mas agora eu vou falar de alguns pontos extremamente negativos que eu só fui percebendo conforme eu ia utilizando essa fralda no dia a dia. Um desses pontos extremamente negativos e importantes que eu trouxe é o deslocamento do gel, tá? É algo que incomoda muito, sim, no dia a dia, conforme você vai usando. Não é um defeito que você tem aí como relevar. O segundo ponto extremamente negativo é que o gel, ele fica soltando. Gente, isso pra mim é absurdamente imperdoável, tá? É imperdoável esse defeito, porque me dá muito medo de entrar ali nos órgãos genitais, né, da criança, do bebê, causar alguma infecção. Então, para mim, isso é um absurdo e é algo assim que não dá para relevar, né? Eu vou deixar aqui um vídeo de como fica, né, esse gelzinho soltando. Às vezes fica muito mais, uma quantidade muito grande, praticamente em todas as trocas de fralda. Esse gelzinho tá ali, né, exposto do lado de fora. Provavelmente tem algum defeito aqui, o material muito frágil, não sei. Eu sei que esse gel sai dessa parte da fralda e vai ficar em contato direto com a pele da criança, correndo o risco de entrar ali, né, nas partes da criança e enfim. Então é algo que me deixa muito apreensiva e é um defeito muito grande dessa fralda que precisa ser dito aqui. Segundo ponto que eu observei nessa fralda é que ela é pequena, tá? Ela é pequena para o tamanho que ela se propõe. O tamanho XG dela é indicado para crianças de 12 a 15 quilos, porém ela é uma fralda muito pequena e ela, na minha opinião, ela não serve aí nessa faixa de peso, porque ela fica muito justa. Aqui as bordinhas dela acabam ficando apertadas demais. Outro defeito grande dela é que essa parte da frente dela, ela cede muito. Então tem muito vazamento frontal, tá? Muito vazamento mesmo. A maioria das vezes em que a minha filha estava utilizando essa fralda, vazou sempre aqui pela frente. Então, antes do gel dela ficar, né, completo ali, cheio, absorver, né, tudo que ele tem de absorver, toda a capacidade dele, já começam os vazamentos. E como eu falei também, o gel tende a ficar soltando e ficando ali em contato com a pele da criança, e isso para mim é um absurdo.
Então, depois, né, de alguns dias utilizando essa fralda, eu vim aqui atualizar o vídeo antes de subir para vocês. E eu falei aí, se eu não me engano, lá, né, no início, que era uma fralda que, pra mim, assim, né, eu nem indicava e nem não desindicava, digamos assim. Mas hoje eu realmente não indico, tá? É uma fralda péssima e está aí entre os top 3 aí, 1, 2, 3 das piores fraldas que eu já usei em minha filha em todo esse período. E é isso, mamães. Agora que você já conhece a fralda Panda, eu quero que você deixe a sua opinião. Ela diz aqui que garante até 10 horas de absorção. Eu não acredito que cubra aí 10 horas, tá? Mas aí umas 4, 5 horas diurnas, pode até ser que sim. Uma fralda dessa aqui você vai ter que trocar diariamente aí do seu filho, uma média de 5 a 6 vezes durante o dia, para poder garantir que não haja aí vazamentos, assaduras. Outro detalhe importante que eu não poderia deixar de falar sobre essa fralda é que sempre que a minha filha usa dessa fralda, logo que ela faz aí um xixi, eu percebo que ela já fez algum xixi, eu vou e troco. Porque essa fralda aqui, ela parece que o xixi ela fica com cheiro mais forte do que outras fraldas que eu já utilizei. E isso me incomoda. Então, sempre que ela faz xixi, eu já corro lá e troco. Para mim, não é uma fralda boa com relação a custo-benefício. Na minha opinião, como eu já disse aqui em outros vídeos, eu prefiro pagar um pouco mais caro na unidade da fralda, porque no final das contas, eu acredito que eu acabo economizando mais, porque as trocas são menos frequentes, tanto com relação a vazamento, com relação a deslocamento de gel, com relação a mau cheiro, né? Normalmente quando eu uso a fralda da Pampers Pants ou Baby Set shortinho na minha filha, ela faz aí 1, 2 xixis. Quando eu vejo assim que já tá começando a ficar cheinha, aí eu vou e troco. Mas essa daqui não. Ela faz um xixi, eu vejo que já fez xixi, eu já corro lá e faço a troca. Porque ela fica com um aspecto assim, eu não sei bem qual é o termo que eu posso utilizar para vocês, mas ela fica como se não contesse, não preservasse, sabe? O xixi, como se ele, não sei, em contato com o gel dela, não sei se o cheiro é do gel dela, mas assim, me incomoda. E eu comprei mesmo esse pacote para fazer esse review para vocês, apresentar a fralda Panda para vocês, dar a minha opinião para vocês. E eu não vou jogar fora, né? Claro, né? Foi dinheiro investido. Eu vou usar as fraldas, sim, na minha filha aqui durante o dia, dentro de casa. Mas dizer que é uma fralda que vale a pena ser comprada, mesmo sendo tão baratinha, na minha opinião, não é, tá? E esse é o meu review para vocês, com a minha opinião realmente muito sincera sobre essa fralda. Não é uma das piores que eu já usei, mas também não passa nem perto de ser uma das melhores. É uma fralda básica, simples, compacta. E agora eu quero saber a sua opinião, se depois de todas essas informações que eu te passei, você vai ligar para a farmácia da sua cidade, ver qual é o valor da fralda Panda e tentar fazer o teste aí na sua casa. Caso você faça, eu quero que você volte aqui, por favor, depois e deixe a sua sincera opinião pós-uso aqui nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Eu quero trazer aqui outras marcas e modelos de fraldas que eu já utilizei, que eu já tenho a minha opinião formada sobre elas, para apresentar aqui para vocês de forma bem sincera mesmo, né? Aquilo que eu particularmente acho que vale a pena e que não vale, quais são os defeitos e as qualidades. Então se inscreve no canal se você gosta desse tipo de vídeo, que é para me incentivar a trazer mais conteúdos parecidos com esse. Um beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.